obrigada. Boa tarde. Antes de mais, é um gosto estar aqui convosco. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo liso e curto, com uma franja, tenho uma camisola preta e um blazer claro. Eu queria agradecer-vos, em primeiro lugar, pelo convite para partilhar convosco alguma reflexão sobre o trabalho que tenho desenvolvido aqui no Museu do Aljube e por isso agradeço à Mabel, à Cláudia, à Priscila e à professora Judite Primo. Ahm, Vocês têm um trabalho muito desenvolvido e, portanto, haveria várias possibilidades de conversa que poderíamos ter, e eu pensei que, podendo falar sobre as questões mais relacionadas com as características deste museu, gostaria de me focar também um pouco na possibilidade de partilhar convosco e também de vos ouvir algumas especificidades do trabalho em torno das questões da preservação e da partilha das memórias democráticas ou da memória democrática. Eu vou compartilhar, a minha tela convosco. Acho que vocês, estão a ver, não é? Então, este, o tema desta conversa, Diálogos de Liberdade, repensando os museus além de Abril, de facto, fez-me pensar que este museu, neste caso em concreto, o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, foi criado em 2015. E, portanto, é um museu além de Abril, não é? Há museus, no nosso país que são anteriores, muito anteriores ao 25 de Abril de 74, que é o momento fundacional da nossa democracia. Este museu é o primeiro museu que foi criado em Portugal em torno da questão da memória da resistência à ditadura. E este museu, e para falar sobre este museu e partilhar um pouco convosco, eu gostaria também, em homenagem à vossa cátedra, de vos mostrar a nossa pequena brochura do Museu do Serviço Educativo, que partilhamos com os visitantes, com as informações que temos, e dizer que temos uma frase aqui também de Paulo Freire, que diz: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. Então, o Paulo Freire também está, com muita honra na nossa brochura do Serviço Educativo. Esta imagem que vocês veem é uma imagem, é a única imagem que se conhece do Arquivo Geral da PIDE. Esta é uma fotografia da ficha prisional da Albina Fernandes e é a única fotografia que se conhece com uma criança e uma mulher. Muitas mulheres foram presas durante a ditadura em Portugal, que vai de 1926 até 1974, a mais longa ditadura da Europa. Muitas mulheres foram presas com os seus filhos. Neste caso, a Albina Fernandes foi presa com o Rui e com a Isabel, a sua enteada, e estava a ser chantageada pela PIDE, pela Polícia Política, e por isso agarrou o filho, e por isso o Rui aparece nesta fotografia com a mãe. A Albina Fernandes foi barbaramente torturada. A história é mais longa, mas foi barbaramente torturada, foi libertada e iniciou uma grande campanha de solidariedade pela libertação do marido. Eles eram os dois, pertenciam os dois ao aparelho clandestino do Partido Comunista Português, e a Albina saiu muito fragilizada da prisão, teve problemas psiquiátricos muito, muito fortes e acabou por se suicidar ainda antes do 25 de Abril. Então, a Albina não chegou, a conhecer aquela madrugada, aquele dia inteiro e limpo, como uma bela que leu do poema da Sofia de Melbourne. Esta fotografia, eu decidi usá-la aqui, no museu, na exposição de longa duração, porque tivemos que fazer uma pequena alteração e eu decidi que esta imagem devia ser aqui colocada. Mas para isso, eu, pela história da Albina e porque esta imagem obviamente iria levar a questões, achei que há um compromisso que nós temos, e em particular nestes museus que tratam da memória e das memórias da resistência,
Eu achei que tinha um compromisso de respeito pela Albina e pelo Rui que aparece nesta fotografia, portanto, eu conheço o Rui e falei com o Rui e perguntei ao Rui se ele estaria de acordo que nós tivéssemos esta fotografia exposta, a fotografia da ficha prisional da sua mãe em que ele aparece. Porque necessariamente ele sabe que se iria falar sobre a questão do suicídio, eu iria perguntar sobre ela, e portanto eu quis perguntar se ele autorizaria e se ele achava que fazia sentido isso. E ele disse uma coisa muito interessante, que foi: eu acho que sim, acho que a história da minha mãe deve ser conhecida, ainda mais porque a minha mãe já tinha aderido ao movimento comunista internacional em França, porque ela nasceu em França porque o pai tinha migrado para a França, ela já tinha estado também com o Partido Comunista Francês e na resistência à ocupação nazifascista em França, e depois vem para Portugal e integra o aparelho clandestino do Partido Comunista. E o Rui disse uma coisa muito interessante que foi, ao contrário do que muitas vezes se diz, que as mulheres estão na luta porque os maridos já lá estavam. Eu quero que se conheça a história da minha mãe, porque de facto a minha mãe já estava na luta muito antes de ter conhecido o meu pai. Então, de facto, nós usamos esta fotografia também como uma homenagem à Albina e ao Rui, mas também, de certa forma, a todas as mulheres cujo papel na resistência à ditadura é desvalorizado, em múltiplas dimensões. Um, A missão do Museu do Aljube, este museu é um museu público, o nosso orçamento é municipal, é do município, é exclusivamente público o nosso orçamento. A nossa equipa são 13 pessoas, contando comigo, somos uma equipa pequena. E quando eu digo aqui que este museu é literalmente além de Abril, é que este museu é uma consequência do 25 de Abril, do processo revolucionário, e é também, eu digo desta forma, um tardio processo de responsabilização dos poderes públicos na concretização efetiva da preservação da memória democrática. Porquê? Porque existe um decreto-lei de um governo provisório logo a seguir ao 25 de Abril, em 1976, para a criação de um Museu Nacional. No entanto, esse museu só foi inaugurado em 2024 e antes disso, organizações de memória e antigos presos políticos pressionaram o município de Lisboa para criar este museu. E, portanto, só em 2015, muitos anos passados, desde o 25 de Abril, se cria em Portugal este museu. E este museu tem também na sua, na sua origem algo que para mim é muito importante, que foi um museu que nasceu de baixo para cima. É um museu que não nasce por iniciativa ou, como acontece com outros museus, dos poderes monárquicos ou dos poderes republicanos, e nasce da vontade dos de baixo a pressionar os poderes públicos para a criação e preservação deste lugar, que é um lugar de memória e é simultaneamente um museu. Na missão que está estabelecida e que o município estabeleceu para a criação deste museu, entre outras coisas, podemos ler que se pretende valorizar as memórias comuns de resistência e evidenciar os principais traços do regime ditatorial, patrocinar o resgate das memórias de lutas e de sofrimento, pretende dar voz às vítimas e mostrar como é longo e difícil o caminho da sua reabilitação. E na apresentação que vou fazer convosco, gostaria de me centrar sobretudo no trabalho que tenho desenvolvido em torno das questões das mulheres na resistência, porque de facto existe ainda muito campo para explorar relativamente a isto. E gostava de partilhar convosco dois testemunhos que fazem parte do nosso acervo, do nosso arquivo audiovisual. Um foi uma entrevista que aconteceu aqui no museu, dinamizado por uma jornalista, com um trabalho neste período histórico, que tinha público geral e público escolar a assistir, e depois o outro é literalmente um testemunho direto
em que o narrador não aparece e a experiência fica centrada na Faustina Barradas. Então, eu vou partilhar convosco, acho que consigo, digam-me se depois conseguem ouvir o som, este primeiro testemunho. Vocês conseguem ouvir o som? Não, Rita. Eu era passareira porque faziam os viveiros do arroz, eram com latões velhos num pau, batíamos no latão, faziam barulho e os pássaros da voavam. Iam-se embora para não comerem o arroz. Passavam o dia nisso? Passávamos o dia nisto, era do nascer ao pôr. Que idade tinha a senhora, mais ou E aí, menos? meus 11 anos. Comecei a trabalhar com 10 anos. Portanto, começou a ir para o campo com 10 anos. O meu primeiro trabalho no campo foi apanhar os etomas. Quanto é que se ganhava para andar ali o dia todo a espantar os pássaros? A gente ganhava aí, não sei se era 25 tostões por dia. 25 tostões por dia. Descalças, com frio, porque já sabe que aí é março, fevereiro, e nessa altura que se começava-se, agora já não fazem. Começavam a fazer os viveiros, a gente andava descalças, a gente não andava calçada. A pobreza era tanta que eu disse à minha mãe, eu vou pedir trabalho ao feitor e vou trabalhar para ajudar a casa. E esse trabalho seria o quê? Sabe o que foi? Numa caixinha de madeira, assim parecido ao sofá que a senhora está sentada, mas mais baixinha. Ia carregar ervas que as outras apanhavam da lavra e eu carregava, eu e as outras companheiras minhas, para fora, que eram as coisas que não prestavam, as ervas daninhas que não prestavam. Com 12 anos? Com 12 anos, com 11. 11. E depois, lá sempre, trabalho ao feitor, o feitor disse assim, eu já trabalhar, ainda estou pequenina, tão nova. Ah, patrão, deixa-me lá ir. Deixa-me ir, que a minha mãe é pobrezinha e eu quero ir para lá. Fui até aos 58. O senhor era motorista? Eu era motorista. Trazia as reboque ali para o trabalho. E então eu, claro, já andava sempre com aquilo, dizendo a elas que qualquer dia acontecia o trabalho às 8 horas. Tenham fé nisso, que isso um dia aparece. Mas é preciso a gente lutar por elas, que elas não têm, eles não dão isto de mão beijada e tal. A gente tem que se preparar para isso. Mas elas nem sabiam que eu andava a tratar disso. Eu dizia isso, façam de conta que não era nada comigo. Os homens para ali disseram as neiras, os guardas e isso tudo, e levam as presas e não sei o quê, e vocês vão para o posto da guarda, pode levar a gente para o posto da guarda, claro, o posto da guarda tem que nos dar comer. Eram mulheres de fibra. Lá no posto da guarda tem que nos dar comer. Muitas delas querendo em petinho, o patrão ao fim de dias disse, arregam lá as 8 e pronto, acabou-se. A guerra nunca mais lá foi guarda, nunca mais foi nada. Pronto, ficou tudo em bem. A minha filha é muito amiga da história. Mas esta história eu às vezes fujo de las contar. Porque eu já lhe tenho dito, olha filha, nasceste num berço de ouro. A mãe, e ela depois começa às vezes a dizer coisas, diz ela assim, mas isso foi assim. Ah, filha, ainda foi mais do que eu digo. Mas foi muito duro. Muito duro. E o que os meus pais apanharam. E a minha avó, a mãe da minha mãe, ia para os bailes com uma bota e um sapato. Não tinha, o que tinha era o que levava, não tinha mais nada. E outros eram ligados com arames. Porque ela me contava. Para não irem descalços para o baile. Este é um testemunho da Augusta Paulo, da Helena Malheiros, da Ondina Vitorino, da Rosalina Pinto e do António Paulo, que eram trabalhadores agrícolas do sul do país e que participaram na luta pelas 8 horas de trabalho nos campos. Foram os últimos, os trabalhadores rurais, foram os últimos a conquistar as 8 horas de trabalho em Portugal em 1962, e este testemunho é integrado nessa partilha em torno da luta das 8 horas. Este testemunho que partilho agora convosco é da Faustina Barradas, que é um testemunho
também de uma mulher alentejana que acaba por vir para Lisboa para a clandestinidade com 14 anos, tem as 3 filhas na clandestinidade, com uma situação muito periclitante, e partilha no seu testemunho, que é mais longo, a própria história da separação das filhas e de como uma mulher na clandestinidade com a identidade falsa tem as filhas na clandestinidade. E eu vou por aqui numa parte que permite perceber algumas destas dinâmicas. Vamos assim para os meus 7 anos. E é isso. Foi lá à casa, o Zé chamou, ela foi lá à casa e, portanto, e a criança nasceu e fez 2 anos, no dia 2 de fevereiro, e passados 2 anos tive a Elisa. A Lisinha foi um bocado mais completa. Eu agora consigo falar na Lisinha. Há uns anos atrás eu não conseguia. E agora é assim. E vamos entrar no parto da clandestinidade com riscos. A Lisa nasceu 8 meses, mas nasceu mal. Eu depois comecei a ter hemorragias, comecei a ficar mal, não estava muito bem, estava mal, não sabia, e pronto. E aquilo não estava muito bem esclarecido. Pode ser a gravidez de risco, não pode ser, não se fazia ecografia, não se fazia nada disso. Nesse período estava constantemente a ser acompanhada. Nesse período estávamos a ver o que é que vamos fazer. Se sai de casa, se não tem em casa, se vai ao hospital, o que é que se faz. E pronto, chegou o dia em que foi mais necessário. E o que nos disseram, depois já foi tratado com o Zé Carlos, que já sabe melhor, porque depois nós não falávamos o que dizíamos as coisas uns com os outros. E o Zé foi levado ao hospital de Pedro Espano, em Matosinhos. Portanto, fui dali para Matosinhos, para o hospital, que era o hospital da Misericórdia. Os hospitais das Misericórdias. O contacto com uma camarada, que era parteira, que eram as chamadas parteiras diplomadas, e ou trabalhava no hospital, mas pronto, era parteira, era camarada, mulher do poeta Papinha de Carlos. E então telefonámos e tal, telefonámos, isso já foi tratado com o Zé, deixa-me no hospital e ela estava lá com o médico, que ela disse assim, arranjei-te o melhor quarto, tinha sido o quarto onde ela tinha tido a filha dela. Arranjei-te o melhor quarto porque eu não podia ir para uma... E aí os apoios. Eu não podia ir para uma... Aula normal. Pronto. E então, não podia bem desafio. E então fui para o quarto particular. Ora bem, para o quarto particular era preciso pagar muito. E foi. Portanto, aí tive apoios. Tudo isso foi tratado. Me perguntei como é que foi tratado. Não sei. Sei que foi tudo pago. Para sairmos, levámos um bocadinho mais tempo, porque elas insistiam em que nos iam mandar o recibo para casa. E nós dizíamos que não. Portanto, como é que foi a entrada no hospital? A entrada no hospital foi... O Zé Carlos era... Agora são contabilistas, mas chamavam-se guarda-livros, na altura. Era guarda-livros, tínhamos vindo de Lisboa para cá, porque ele tinha vindo, pronto, tinha ido lá para o trabalho dele. E eu quis ir fazer compras, porque estava grávida, e quis ir fazer compras. Portanto, o parto era, de facto, prematuro, encaixou tudo. Portanto, tínhamos que combinar isto assim que entrássemos. E, portanto, tudo isto foi combinado no táxi. O táxi nos levou, e depois cá atrás a dizer como é que fazíamos e não sei o quê. Foi tudo combinado assim. Pronto, chegámos lá, dei entrada no quarto. Veio o médico. E depois, aquilo foi assim, uma coisa muito confusa. Saíam, entravam, saíam. Eu estava mal, aquilo foi assim muito confuso. E depois quiseram-me dar, agora a epidural, mas não era uma outra coisa qualquer, e não sei o quê, e eu não quis. Eu não quis porquê? Porque quando se apanhava anestesia, normalmente depois quando se acorda-se, não quero ficar bem. Pronto, e eu tinha receio
de falar em coisas que não pudesse. E, portanto, recusei a anestesia. Este testemunho é um testemunho mais longo, em que a Faustina, que tem uma história de vida incrível, a Faustina esteve na clandestinidade desde os 14 anos até ao 25 de Abril, nunca esteve presa. E a Faustina, o que ela está a partilhar aqui foi o facto de ela teve um parto prematuro, outras clandestinas do PCP já tinham tido outros problemas. Há histórias, vou lembrar, de mulheres que morreram na clandestinidade por causa dos partos sem apoio, porque com identidades falsas, não podendo ir ao hospital, era muito difícil e houve algumas mulheres que morreram. A Faustina foi, e o que ela está a dizer é que tem que preparar durante o táxi, na viagem de táxi, tem que preparar a sua identidade, a morada, tudo falso, não é? E depois diz que não quer levar a epidural porque tinha medo de falar, de perder o controle sobre aquilo que tinha que dizer. E ela está sob uma identidade falsa, na clandestinidade há muitos anos, e não queria colocar ninguém em causa, não é? Então há uma preocupação em torno da questão, sobretudo da maternidade e dos filhos, que as mulheres, sobretudo as mulheres que estiveram presas e as clandestinas, partilham de uma forma muito sentida. Não é que os homens não falem sobre isso, mas a Faustina diz sempre que o pior de tudo na clandestinidade era a separação com os filhos. Então há uma dimensão destas memórias e das memórias sobre os filhos e sobre a relação com os filhos, em que as mulheres partilham mais densidade da sua memória, e os homens partilham outras experiências, não é? Sobre estas dimensões também do trabalho que desenvolvemos e da minha experiência, eu gosto de pensar na ideia da pluralidade, ou seja, das memórias das resistências. Porquê no singular e porquê no plural? Reconhecer as memórias das resistências no plural é um reconhecimento da pluralidade, da diversidade de experiências, da multiplicidade de fatores e de encontros que cada uma destas mulheres tem, e também da interseccionalidade de questões, de várias questões que se cruzam aqui, não é? De interseccionalidade no sentido do cruzamento de várias características destas mulheres. Eu gosto da ideia das memórias no plural, de usar o plural das memórias, porque me parece que densifica e não divide, porque muitas vezes ouvimos o argumento de que quanto mais se depura uma experiência, mais se divide. Eu não acho isso. Da análise que tenho feito, parece-me que reconhecer a pluralidade é reconhecer densidade, é reconhecer uma multiplicidade de experiências, até dentro das próprias organizações políticas, até dentro das mesmas organizações políticas. Há mulheres que têm, há uma parte do testemunho em que a Faustina diz: eu não gosto de falar que isto é um trauma, eu não gosto de dizer a palavra trauma. Porque ela diz: a clandestinidade traumatizou estas crianças, e depois logo de seguida corrige: eu não gosto de usar a palavra trauma. Mas na verdade, a Faustina verbaliza isto, e verbalizou na parte do testemunho que era partilhado. Eu não conseguia falar disto há uns anos e agora já consigo, porque de facto eu conheço a Faustina, sei do sofrimento que isto lhe provoca, mas há outras mulheres que têm outras experiências relativamente a isto. E portanto, quando eu acho que nós falamos em múltiplas experiências, é no sentido de densificar, é no sentido de percebermos que mesmo dentro do contexto de classe étnico-racial, territorial, de género, há experiências múltiplas e muito, muito ricas que, para nós que estudamos e tentamos compreender melhor este período histórico, abre um campo imenso de reflexão e estudo. Inclusive na questão da multiplicidade das memórias. Ou seja, por exemplo, a Faustina, que é este último testemunho, a Faustina esteve sempre na clandestinidade e nunca foi presa. A experiência e a memória dela da resistência à ditadura é uma memória, por exemplo, em que ela
recorda com muito sofrimento o facto da mãe ter sido presa e dela não estava na clandestinidade, não podia ir visitar a mãe à prisão. Da separação das filhas. Há mulheres que estiveram presas e cujas memórias têm a ver com questões da tortura, que têm a ver com as questões brutais de humilhação a que foram sujeitas, de vários tipos, que têm a ver com as privações materiais e emocionais que as famílias e os filhos tiveram porque elas estavam presas. Há uma mulher que é a Maria Lourença Cabecinha, também uma trabalhadora agrícola, que diz que quando estava presa, pelo menos quando estava presa, podia ver o filho. Então é de uma capacidade de ver um aspecto positivo na prisão impressionante, porque quando ela estava na clandestinidade ela não se podia encontrar com o filho, não é? Há experiências de memórias de semi-legalidade, de mulheres que estavam na legalidade e que davam apoio ao aparelho clandestino. Histórias de solidariedade imensa com estas mulheres, como aquela que a Faustina aqui disse, da parteira e da médica que conseguiu levá-la para um hospital privado para ela ter a filha. Há memórias muito diferenciadas de guerrilha, não é? Mulheres africanas, angolanas, moçambicanas, guineenses que estiveram na guerrilha durante a guerra colonial e cuja memória é uma memória completamente diferente. É uma memória de guerra, é uma memória de sobrevivência, é outra experiência e, portanto, de facto, existe um campo, no sentido de memórias no plural, muito amplo. Há um historiador que é o Vítor Barros, um historiador cabo-verdiano, que ele diz que é muito importante não hierarquizar estas memórias, ou seja, é muito importante percebermos que estas memórias valem pelas suas experiências, pelos seus legados, pelas suas aprendizagens, mas uma experiência de solidariedade não é necessariamente uma experiência com menor valor do que uma experiência de clandestinidade ou de prisão ou de guerrilha, não é? E que é importante para nós que estudamos e compreendemos e tentamos compreender estes períodos, não hierarquizar estas memórias. Para mim, por exemplo, tenho trabalhado muito esta questão e tenho pensado muito sobre isto, a importância de não conflituar estas memórias. Eu não sei se existe este verbo, conflituar, no sentido em que uma experiência de clandestinidade não é uma experiência que entra em conflito com uma experiência de uma mulher que nunca teve que ir para a clandestinidade e resistiu, por exemplo, com uma experiência que nós ouvimos daquelas trabalhadoras agrícolas que lutaram pelas 8 horas nos campos. Então, estas memórias são memórias que se alimentam, que densificam o nosso olhar sobre este momento, sobre estas comunidades e não necessariamente memórias que conflituam, não é? E depois existe também uma dimensão importante para mim, que é também a dimensão territorial. Não é? Eu sou alentejana, eu nasci em Évora, eu vivi até vir para a universidade no Alentejo, e há também a questão do território e da forma como a resistência e as resistências se organizam nos territórios, que para mim é muito importante. Eu sempre que posso, eu tenho um interesse em falar sobre a experiência das trabalhadoras rurais. Porquê? Porque as trabalhadoras rurais, de certa forma, eu diria de forma muito generalizada, são mulheres que não estudaram, não é? E, portanto, são mulheres que não escreveram as suas memórias. Felizmente, nós temos muitas mulheres, jornalistas, advogadas, professoras, que estiveram na linha da frente da resistência à ditadura e que escreveram as suas memórias, têm essa capacidade e escreveram obras belíssimas desse ponto de vista. Quando eu tento e quando eu me interesso pelo universo das trabalhadoras agrícolas, é para quem a oralidade é muito fácil. A Faustina é uma pessoa que diz sempre, para mim é muito difícil explicar só um bocadinho, eu quero sempre contar a história toda, porque a oralidade é a sua compreensão do mundo e, portanto, quando nós temos a capacidade de partilhar estas memórias de outra forma, que não uma forma escrita, para mim também é muito interessante. Queria partilhar mais 2 questões convosco e depois também colocar-me à vossa disposição para questões que queiram colocar. Reconhecer as limitações neste trabalho, para mim, é uma premissa prévia. Isto é,
Eu estou diretora deste museu, eu não sou diretora, eu estou diretora deste museu, e quando cheguei a este museu, havia um trabalho muito importante que já tinha sido feito. Aquelas entrevistas, como vocês viram da primeira partilha, já tinham sido feitas em larga medida às principais figuras das resistências, naquele modelo de entrevista. Não é o modelo que eu acho mais confortável para a partilha, porque eu conheço muitas destas mulheres e sei qual é, consigo perceber que para muitas delas estarem a falar com o microfone na mão é muito mais inibidor do que estar a falar simplesmente para uma pessoa, olhando nos olhos dessa pessoa. Portanto, estar a falar com o microfone na mão para uma plateia não é propriamente um testemunho, é uma entrevista, é uma partilha. E isso, de facto, tem esse valor. Quando eu cheguei ao museu, havia já cerca de 40 entrevistas dessas que estavam prontas. E eu tive que trabalhar com isso. O que é que acontece? Na primeira exposição que eu organizo sobre as mulheres e as resistências, existindo este trabalho, eu pedi a uma realizadora feminista para ouvir as 16 entrevistas e tentar montar um documentário possível a partir do momento em que estas mulheres tinham referências às suas experiências na resistência a partir do seu lugar de mulheres. E ela montou um documentário que integrou essa exposição e que vamos exibir também agora no âmbito no próximo fim de semana das comemorações do 25 de Abril, em que nós trabalhamos a partir do material que existe. Não é um material perfeito, mas é um material que existe. E sobre isto é uma limitação externa, é uma limitação que temos, mas com o qual, existindo este espólio, é com esse espólio que partilhamos. Outra limitação, que eu aqui chamo de limitação interna, que tem a ver com as limitações que decorrem da nossa, do nosso lugar, não é? As limitações que decorrem das nossas crenças, dos nossos preconceitos, dos nossos estereótipos, até do próprio desconhecimento. Eu, se tivesse que preparar uma recolha de um testemunho, por exemplo, com uma mulher guineense que tenha estado na guerrilha, eu iria fazê-lo, mas com limitações próprias de quem não conhece aquele território. Eu nunca estive na Guiné, de quem não conhece o crioulo da Guiné, e, portanto, alguém que teria que partilhar comigo uma experiência que não é a sua língua principal e não é a sua língua originária, não é a sua língua nativa, e que eu provavelmente iria entrevistar aquela mulher a partir daquilo que eu iria achar interessante partilhar, mas conhecendo muito do universo daquela mulher. Então, há também este trabalho em torno das memórias da resistência à ditadura, limitações que importa reconhecer e que importa assinalar para que nos possamos preparar para um processo que é um processo contínuo de trabalho com estas pessoas, de partilha destas memórias, mas ao mesmo tempo de contínua aprendizagem. Então, na verdade, o reconhecimento destas limitações para mim é muito importante. E eu queria partilhar convosco também dois pensamentos. Um, que é de uma professora, a historiadora brasileira, professora Agécie Vieira de Souza, da UFRJ, em que, num texto sobre a importância das memórias à ditadura no Brasil, ela refere que a memória pode ser entendida, na sua reflexão e no seu trabalho, como a capacidade para produzirmos sentidos sobre as nossas vidas e as nossas resistências cotidianas. E, para mim, esta dimensão é uma dimensão importante porque liga o conhecimento do passado às resistências cotidianas, e isso para mim é algo que me interessa também explorar. E depois o historiador também, o Luís António Simas, que tem um pensamento, para mim, que me fez pensar na questão do esquecimento e da memória, que tem a ver com, quando ele diz que o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é a lembrança. E o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. Então, quando nós recuperamos e, de certa forma, valorizamos todas estas
memórias destas mulheres, nas suas múltiplas resistências, é também uma forma de legado contra a morte e contra o esquecimento. E esse é um compromisso que assumo no meu trabalho e que, de certa forma, também me ajuda a ancorar e a projetar aquilo que é o trabalho que desenvolvo aqui no museu. Então, agora estou disponível também para as questões que vocês queiram colocar.